E aí, tudo certo? Finalmente voltando com o canal e trazendo aqui um vídeo muito pedido por vocês, que é o vídeo sobre variáveis, como usar variáveis no Construct 2, no Construct 3. E nesse vídeo você vai acabar aprendendo como usar variáveis também para outras engines, caso você use alguma outra ferramenta. Você queira assistir o vídeo, fica à vontade que eu sei que você vai tirar alguma coisa boa para sua engine também, beleza? Eu já falei muito sobre variáveis em vários vídeos no canal, só que eu nunca fiz um vídeo somente sobre variáveis, para falar o que são variáveis, quais são os tipos de variáveis, quando usar, como usar, uma aula teórica e prática só sobre variáveis. E é isso que vai ser esse vídeo, então. Então acompanha aqui até o final para aprender tudo sobre variáveis no Construct, beleza? Primeiramente, uma explicação teórica, né? É bom a gente saber o que é o que a gente está falando aqui. O que são variáveis? Variáveis são, uma forma bem simples de explicar, informações que variam. Se você tem, por exemplo, um valor que é o dano causado pelo personagem, né? Imagina um jogo que você passa de fase, você anda pelas fases, um jogo de plataforma, que você tem um soco. Esse soco, ele sempre causa 5 de dano. Sempre. Do começo ao final do jogo, o dano é 5. Então, o dano do soco do personagem é uma variável? Não é. Deixei um tempinho aí pra você pensar, e você deve ter chegado à conclusão que não é uma variável, porque se o dano é sempre 5, não tem por que você colocar uma variável, a não ser que você use variáveis constantes, só que isso é um tema para outro vídeo. Então, se você tem agora um jogo, o mesmo tipo de jogo, só que você tem ao longo do jogo upgrades que você pode pegar e melhorar esse dano, e da mesma forma você pode ter momentos em que o jogador tá com menos dano, porque, sei lá, tem um inimigo que dá veneno pro jogador, e o veneno causa que o jogador fique com um dano a menos. Então, enquanto tá envenenado, o jogador causa 2 de dano, 3 de dano. Então agora, ó, você tem esse veneno que diminui o seu dano, você tem upgrades que aumentam o seu dano, então, de repente, o dano virou uma variável, porque o jogador ele pode causar 5 de dano em um momento, ele pode causar 6 de dano em outro momento, 2 de dano em outro momento, e assim então você tem uma informação que varia e, portanto, uma variável. Uma outra forma de você entender variáveis é aqui no Construct, olha só. Se eu criar um objeto, vou criar um sprite qualquer aqui, um sprite chamado sprite, eu nem vou ilustrar tanto ele, vai ser um quadrado brancão assim. Esse é um sprite, certo? Aqui no lado esquerdo eu tenho informações sobre ele, várias propriedades, o seu nome, posição, tamanho, ângulo, opacidade, várias informações. Mas agora vamos supor que eu quero que esse quadrado branco seja um jogador que tenha vida, que tenha moedas, que tenha dano, que tenha várias outras informações sobre ele, certo? Só que essas informações, elas não estão nas propriedades do personagem, do objeto, no caso. Esse objeto é só um quadrado branco. Ele não é o personagem. Então, o construct não vai automaticamente entender que você quer que esse objeto tenha vida, tenha munição, tenha moeda. Então, toda informação que você quer que o construct registre, só que não são informações já naturalmente registradas, como por exemplo tamanho, posição e ângulo, né, não tem por que você criar uma variável para determinar o ângulo, tamanho e posição, porque esses valores já estão aqui nas propriedades. Você vai criar então variáveis aqui nas variáveis de instância do personagem, do objeto, para determinar informações que o construct não salva naturalmente. Se tivesse aqui life, health, ammunition, damage, se tivesse isso automaticamente, você não precisaria registrar, mas como não tem, você tem que criar as variáveis, que são informações que você tem sobre esse objeto, que não estão naturalmente inseridas a ele. Legal, né? Então acho que são duas definições que eu passei aqui para você. Em alguma delas você deve ter entendido alguma coisa. Se ficou meio turvo ainda na sua cabeça, relaxa que vamos chegar agora numa parte mais prática e você vai começar a entender, tá bom? Então agora vamos entrar em tipos de variáveis, começando então por uma variável que é natural da sua cabeça já pensar que é vida. Todo jogador costuma ter vida. Então você vai criar uma variável, porque vida é uma informação que varia. Como é que você pode saber disso? O jogador sempre tem o mesmo valor de vida? Não. Então, se você tem isso, você se pergunta isso dessa informação. Essa informação é sempre a mesma? Se for, você não precisa criar variável, mas se ela muda em um momento ou outro, ela já tem que ser uma variável. Então a vida pode começar em 10, mas eu posso levar um golpe e de repente eu tenho 9, de repente eu tenho 8. Então eu tenho que salvar isso em variável, porque o valor muda o tempo todo. Então coloca a variável de instância no personagem que vai ser vida. Ou você pode colocar em inglês, né? Health ou life.
enfim, você que sabe. Aí o valor inicial dela, vou colocar em 10, que é a vida padrão do jogador, e dou um ok. Descrição, como diz aqui, é opcional, você pode escrever ou pode não escrever, e beleza. Aí você talvez já tenha pensado, né, mas variável de instância, será mesmo que eu vou fazer como variável de instância? Tem outros tipos de variáveis, né, outras formas de você colocar variáveis, mas aqui, por exemplo, vou colocar como de instância. Vou criar aqui um evento só para a gente testar mesmo, usando aqui um objeto de teclado. Vou colocar um evento assim que não tem nada a ver, sabe? Não tem sentido, é só para testar mesmo. Keyboard on key pressed. Quando eu apertar a setinha para baixo, ele vai baixar a vida. Então, ó, coloca uma ação do sprite subtract from, né, que no caso, se você vier aqui nas ações do objeto e vir no objeto em si, ou no sistema também tem informações de variáveis aqui, mas no caso, como a gente colocou informações de variáveis aqui, ó. Mas como a gente colocou uma variável no objeto, a gente vem no objeto e tem logo aqui, ó, variáveis de instância que eu posso manipular esses valores como eu quiser. Então eu posso adicionar, no caso de eu querer fazer com que a vida aumente, se você pegar um coraçãozinho, você vai adicionar nesse valor. Se você quiser subtrair, tem aqui, ó, subtract from. Então eu vou subtrair da vida, né, que eu escolheria a variável, no caso é vida, e o valor que eu quero subtrair. Daí entra mais um detalhe importante. Vamos supor que essa setinha para baixo, no caso, é um ataque de um inimigo mais fraco. Mas se eu tiver um outro inimigo que é mais forte, né, tipo uma setinha para direita, que causa um dano de 2, daí o inimigo ele também causa o seu próprio dano, né? Então aí já fica uma outra questão. O dano do inimigo, ele poderia também ser uma variável. Porque o inimigo ele pode causar dano X ou dano Y, dependendo do caso. Mas aqui, para simplificar, eu vou só colocar aqui, subtrair 1 de vida quando você aperta a setinha para baixo. Até o momento, então, coloca um evento em que o sprite chega à vida 0. Infelizmente, ele perdeu muita vida. Então eu vou aqui, ó, agora como condição, né? Eu botei para criar um evento. Então eu vou colocar uma condição de comparar a variável se for igual a 0. Mas a gente raramente compara valores iguais a 0. A gente costuma comparar menor ou igual a 0. Porque pensa no caso de você ter inimigos que causam 1 de dano e outros que causam 2 de dano. Então, se você levar 2 de dano e tá com 1 de vida, você tá com 1. Menos 2 fica menos 1. Então você vai continuar vivo, felizão, porque a vida não tá igual a 0, entendeu? Então, se você coloca menor ou igual a 0 para a vida, você já se antecipa no caso do inimigo tirar um pouco mais de vida que passe de 0, e assim você evita problemas nisso. Para simplificar aqui, quando chegar menor ou igual a 0, coloca uma ação do sprite, só destrói ele mesmo. Então procura aqui o destrói. Eu costumo muito usar essa barrinha de busca, por isso que já chega rapidinho na coisa, mas para quem está começando é melhor rolar e procurar a ação que você quer. Então, ó, vamos testar, dar um play. Vai ficar bem estranho, né? Porque o quadrado é bem gigante. Ó, apertando para baixo, sumiu. Quando chegou no valor 0, ele sumiu. Perfeito? Então aqui, ó, debug layout para você conseguir ver. Se você der um play aqui com o debug layout, você consegue ver essas informações, essas variáveis modificando enquanto você manipula o jogo. Então aqui eu escolhi o sprite, que é o jogador. Olha aqui, ó, variáveis de instância vida, setinha para baixo, vai subtraindo essa vida e quando chega a 0 ele só desaparece. Agora pensa um caso em que subtrai de 3 em 3 a vida. Então debug layout, sprite, instance variables, 3, opa, 3, 3, 3, ó, tô com 1. Agora vai ficar menos 2, né? Mas ó, ficou menos 2 e já destruiu porque eu me antecipei e coloquei menor igual a 0. Legal? Então essas são as variáveis numéricas. São números que você manipula, informações que variam, informações que não são sempre as mesmas durante o jogo. Tipo moedas, você pega uma moeda, você tem uma moeda. Você pega outra, você tem duas. Então você tem que salvar esse valor em variáveis também. Então existem inúmeros tipos de informações e valores que podem ser variáveis. Agora um outro tipo de variável que é bem interessante é a variável booleana. Então vou colocar aqui uma variável que vai ser o ataque, que vai ser na verdade is attacking, que significa está atacando. É uma variável para eu saber, para eu ter informação de que o jogador está ou não atacando. Então vai ser do tipo aqui, ó, em vez de numérico vai ser boolean.
E o valor inicial é uma caixinha que eu marco ou desmarco, porque boolean ou booleana, ela serve somente como verdadeiro ou falso, como true ou false. Então, se tiver desmarcado, é false. Então, is attacking, false, porque naturalmente o jogador vai começar sem atacar, né? E se eu adicionar um evento do teclado, quando apertar a tecla setinha para cima, ou para direita, enfim, só para o nosso teste aqui, né? Coloca uma ação do sprite. Vamos procurar aqui agora sobre a booleana, né? A booleana, ela está separada dos valores numéricos e de texto, que a gente vai chegar daqui a pouco. Se você vir em setValue, você não encontra ela aqui. Se você vir em adicionar, você também não encontra. Porque a booleana está bem aqui, ó, no setBoolean ou no toggle boolean. O toggle boolean, ele transforma o verdadeiro em falso e o falso em verdadeiro. Ele só adiciona aqui, ó. Você escolhe qual que você vai fazer o toggle e ele vai trocar. Aqui tá, ele troca pela outra, porque são só dois tipos. Mas eu raramente uso o toggle. Eu costumo usar para garantir, eu coloco sempre no evento que tem que acontecer, coloca verdadeiro ou falso, para não acontecer de bugar e tipo eu atacar e ele trocar o ataque para falso em vez de verdadeiro, sabe? Em um momento de bug, alguma coisa assim. Então toggle is attacking vai transformar o attacking para true. Done. Então agora, ó, se eu vir com o debug layout para a gente conseguir ver essa variável, sprite, vem aqui, ó, is attacking, botão setinha para a direita, 0 ficou 1. Viu que interessante isso? A booleana não apareceu aqui como true ou false, como eu falei que é e como a gente colocou aqui, né? Para true, ele colocou como 1. Isso dá uma dica interessante sobre variáveis para gente, que essa variável isAttacking, ela poderia muito bem ser uma variável numérica. Então, se eu tirar esse isAttacking aqui, deletei a variável, coloco uma variável nova, que é o isAttacking numérica, pode ser numérica, que 0 é falso, e quando aperta a setinha para a direita, o valor de sprite setValue isAttacking vai para 1. E assim, então, agora a variável está como true. E se eu vier aqui no debug layout, é absolutamente idêntico. Olha só, 0 ficou 1. E assim eu usando o tipo de variável numérica em vez de booleana. Por que eu estou falando disso aqui para você? Para você ver como é completamente subjetivo o tipo que você usar. Em alguns casos, faz mais sentido usar um do que outro, né? É por questão de boas práticas. Até mesmo a vida. Você poderia fazer um esquema parecido com Resident Evil. A vida, em vez de ser um número, ela é um texto. Começando em saudável, daí fica machucado, depois fica crítico, e depois de crítico fica morto. No caso, você colocaria uma variável do tipo texto. Tipo assim, ó. Variável life, só para ser uma coisa diferente. Aí é um string, que é o tipo texto. Começa em saudável. Daí quando você, por exemplo, coloca um evento aqui, um evento bem simples, tá? É um evento que é meio feio, mas é bem simples. Aperta a tecla setinha para a esquerda, só para ter um outro teste. Aí você vai verificar qual tipo tá de saúde para mudar para o anterior. Então, no caso, setinha para a esquerda seria se você levasse uma mordida de zumbi, se você levasse um ataque no Resident Evil, você então trocar o tipo de vida por outro. Então, a setinha para a esquerda. Aperta S para criar um outro evento embaixo desse de setinha para a esquerda. Então, vai perguntar se o sprite compara a variável dele. Pergunta se o life está igual a saudável. O Construct 3 já ajuda você e já coloca aqui as opções que tem da variável. Essas opções são subjetivas também. Se eu tivesse colocado aqui como saúde, ele ia me oferecer saúde para usar aqui. Eu estou mostrando para você aqui como as variáveis você controla elas, né? Você pode escolher, em vez de usar um booleano, usar um numérico. Em vez de usar um numérico, usar um string. Em vez de usar um string, usar um booleano. Você tem esse controle. As informações estão no seu controle para você usar como for melhor para você. Então, life saudável, coloca uma ação aqui, sprite, seta então o valor dela. Já estou fazendo as minhas práticas naturais de buscar na search, mas para ajudar você eu vou fazer aqui certinho. Set value life vai ser agora machucado. Levei um dano, estava saudável, fiquei machucado. Agora, copia, segura Ctrl, puxa e solta, e aqui você compara se o life é igual a machucado.
Se for igual a machucado, seta a vida para crítico. Agora, segura, puxa, solta. Segura Ctrl para fazer uma cópia rápida. Compara agora o crítico. Se eu levar um dano e estiver em crítico, eu vou destruir o jogador, porque, né, é o último dano que eu causei, que eu levei. Só que no caso se destrói é bem abrupto, né? Ele só, puff, some. Quando um jogador morre tem animação, tem game over, mas aqui só para dar exemplo mesmo de variáveis, que é o foco do vídeo, vamos fazer uma coisa mais rápida. Então, debug layout, vem para o sprite, vamos aqui nas variáveis e temos agora o life. Setinha para a esquerda, e que estranho, né? Ele sumiu na hora que isso aconteceu. É muito comum quando você fazer coisas assim com booleanos ou com variáveis de string, de texto, para você, se for um valor vira outro, se for outro valor vira um. Quando você faz coisas assim, é bem comum acontecer esse tipo de bug, de você chegar logo no último, né? Porque aconteceu foi isso. Eu apertei uma vez só para a esquerda e foi direto pro destroy, como se eu tivesse já no machucado, né? Ou melhor, como se eu já tivesse no crítico, já tivesse ido direto para a última opção que tem. O que acontece é que esse evento acontece muito rápido. Então, ele já percebe, olha só, saudável, fui para machucado. Mas ele não espera que você aperte uma outra vez para ele verificar esse evento de baixo, certo? Então, para você evitar isso, você coloca uma espera de 0 segundos aqui na frente desse set life. Então, coloca uma ação do system e aqui para baixo tem o wait. O wait de 0 segundos, tá? 0 segundos. É uma espera que não vai interferir em questão de tempo. Tipo assim, se você colocar esse wait em uma animação, a animação não vai aparecer o boneco esperando alguma coisa. Esse wait é puramente para você cuidar de eventos assim. Então você tem aqui esse wait 0, copia e coloca aqui também. E dessa forma, ele vai perceber o seguinte. Vai chegar aqui no setinha para a esquerda, vai ativar o saudável para machucado. Chegando aqui, por causa desse wait, ele não vai conseguir chegar nesse evento. Então ele só vai chegar nesse evento aqui e no fim nesse aqui, quando você apertar a setinha para a esquerda mais 2 vezes, tá bom? Então esse wait zero é essencial para você quando tiver um bug desse tipo, de um evento que era para acionar uma coisa e trocar para outra, ele trocar para ele enjambelar tudo e fazer errado, você manipula assim com os wait zero para que o evento entenda que você não quer isso, que você quer apenas uma troca. Então aqui, ó, setinha para esquerda, machucado, setinha para esquerda, crítico, setinha para esquerda, sumiu, beleza? Então o que eu falei que esse evento é meio feio é porque quando a gente está mais experiente, a gente busca evitar eventos assim, né? Se for uma coisa, faz uma coisa, se for outra coisa, faz outra coisa. A gente costuma evitar. Mas para propósito de ensinar aqui variáveis mais rapidamente, eu vou fazer uma coisa um pouco mais feia, mas só para explicar o string mesmo. Temos aqui então o entendimento de como são booleanos, como são strings, como são textos. Melhor, strings são textos, né? Agora vem uma dúvida importante. Variáveis de instância são o único tipo que existe de variável? Não são. Não são o único tipo de variável que existe, porque tem as globais. Olha só. Se eu apertar V aqui nesse event sheet, eu vou criar uma variável global. Aí eu posso colocar, por exemplo, vida ou HP. Opa, apertei Ctrl A. Colocar aqui HP. E tu vê, é igual, ó. É número booleano, string. No construct 2 não tem boolean global. Mas aqui, no construct 3 tem. Boolean, string, number. E aí você coloca, por exemplo, 10 e pronto, ó. Eu tenho a mesma variável que eu tenho aqui, health, 10, só que em formato global. Qual é a diferença nesse caso? Bom, aí depende de jogo para jogo. Tem jogos que você pode ter vida como variável de instância e você pode ter vida como variável global. Depende do tipo de jogo, depende do que vale a pena para Alguns você. jogos, Porque a vida do jogador é uma para uma tela e a outra para outra tela. Por exemplo, pensa um jogo que você tem 10 de vida, como o nosso aqui, né? Só que chega na próxima fase, você não mantém essa vida. Você reseta. Um exemplo disso é Super Mario. No caso do Super Mario, você mantém, né? Para um exemplo para você entender. Se você tá com o Mario grande, que a gente pode colocar em variáveis, se ele tivesse 2 de vida, né? Porque se ele tá grande, ele pode levar um dano e ficar pequeno, levar outro dano e morrer. Então o Mario tá com 2 de vida.
Se ele vai para outra fase, ele mantém esse 2 de vida. E como outra fase vai ser uma outra tela, você vai precisar então ter a vida como variável global, uma informação que salva para todo o projeto. Mas agora um jogo em que você sempre volta com a vida cheia, ou sempre volta com uma vida num valor específico, em cada fase, né? Você tem 10 de vida na fase 1. Você perdeu vida, você tá tipo com 5 de vida. Aí vai pra fase 2, você tá de novo com 10 de vida. Porque você ir de uma fase para outra, volta esse valor para você ter a vida cheia de novo. Então, no caso desse jogo, que a vida se mantém de uma fase para outra, tem que ser global. Mas se a vida pode resetar de uma fase para outra, o valor pode ser de instância. E por que isso? Porque variáveis de instância, elas são de cada uma das cópias desse objeto. Então, ó, se eu copiar esse layout e duplicar esse layout, então ó, tem o layout 1 e layout 2, que são layouts iguais. Mas como essa instância aqui no layout 1 é diferente da instância do layout 2, se essa instância aqui começar a levar dano, ficar com 9, ficar com 8, ficar com 7, ficar com 6 de dano e passar de fase, ele vai para o layout 2. E no layout 2, a instância, como você viu aqui o valor 10, né? O valor que eu mudei aqui nesse sprite do layout 1 não mudou aqui no sprite do layout 2, porque eles são objetos iguais, só que são instâncias diferentes. E isso que é a definição de variável de instância. Ela não é específica da tela. Não é como se esse valor aqui fosse dessa tela. Porque se eu copiasse e tivesse dois sprites, esses dois poderiam ter valores diferentes, ó, 6 e 10, só que estão na mesma tela, certo? Então, variável de instância não é variável local, não é variável que salva para uma tela só. É uma variável que salva para uma instância só do objeto. Então, quando você tem uma instância diferente, você pode ter valores diferentes para ela. E isso é essencial você entender para a criação de inimigos, por exemplo. Porque o jogador ele costuma ser um só, a não ser que tenha um jogo cooperativo que tenha dois jogadores, podem ser dois sprites iguais, né, que têm vidas diferentes e controles diferentes. Mas aí é muito mais comum você ter muitos inimigos. Então, em muitos casos, você tem um inimigo, tipo assim, imagina o Goomba do Super Mario. Você tem um Goomba, aí você tem um outro Goomba logo do lado, né? Dois Goombas. Esses dois podem ter vidas diferentes, porque você causou um dano nesse aqui, e esse aqui ainda tá de boa, porque você não causou dano nele, causou dano nesse aqui, né? Então você teria dois Goombas com variável vida, esse aqui com vida 1 ou vida 0, e esse aqui com vida cheia ainda, porque ele não levou dano ainda, entendeu? Então por isso que é importante você entender a diferença de variável de instância para variável global. Então aqui no caso, se eu quisesse, né, só recapitulando, se eu quisesse que o jogador mantivesse a vida sempre cheia, passou de fase, a vida enche. Então beleza, posso ter vida como variável de instância. Mas agora se o jogo salva a minha vida e na próxima fase eu tô com a mesma vida da fase anterior, tipo assim, eu tô com 6 de vida aqui, eu vou chegar na fase 2 e vou estar com 6 de vida. Então nesse caso a vida tem que ser global, porque daí ele vai ter esse valor sempre salvo. Vou dar um exemplo aqui, para ficar bem claro, eu vou tirar a health do jogador para fazer o exemplo então da vida global, né? Então agora como eu vou pegar da global, não vai ser no sprite, não vai ser variável de instância dele, então eu venho no system. E agora eu venho aqui em set value, set boolean, subtract from, tu vê tudo igual que tem lá, só que com esse adicional de reset global variables, que eu posso resetar todas as variáveis para os valores padrões, né? E aqui tem o subtract from HP 1. Mesma coisa que eu tinha antes, certo? E aqui então vou colocar agora uma condição, aperta C para criar uma condição e pergunta do system e não do sprite. System, se a minha variável HP for igual ou menor que 0, o jogador destrói. Viu que foi igualzinho? Foi igualzinho eu fiz com a variável do sprite, só que agora foi uma variável global dessa variável aqui que eu criei. Então agora, ó, eu vou criar também um outro botão, coloco um botão aqui do keyboard, que pressed setinha para cima. Quando eu apertar para cima, eu vou no System, Go to Layout, né? Se eu escrever Go to, aparece Go to Layout, Go to Layout, Layout 2. Só para eu conseguir ver isso acontecendo. Eu vou subtrair um pouco a vida do jogador no Layout 1, vou passar para o próximo para você ver que ele manteve esse valor, tá? Mas para diferenciar o Layout 2, eu vou mudar o fundo dele, vou colocar aqui um 255 só para
mudar essa cor de fundo. Então agora o layout 1 e o 2 são diferentes na cor de fundo. Então dá um play com o debug layout para a gente testar. Vem aqui no System, tá? Porque para ver variáveis globais, eu não vou no objeto, né? Eu vou no System, que aqui eu posso ver todas as variáveis globais que eu tenho. E aqui então, ó, valor 10. Apertar para baixo, para baixo, para baixo, ficou 7. Vou apertar para cima, fui para o layout 2 e manteve aqui o 7. Se eu apertar para baixo mais 7 vezes, o jogador morreu. Entendeu? Então, esse é o essencial para você entender de variável global. Outro exemplo são as moedas do Mario. Se o Mario está na fase 1, pegou 20 moedas, vai para a fase 2, tem 20 moedas ainda, e pode então acumular as moedas com as 20 que ele já tinha para ganhar a vida. Certo? Então, informações você tem que salvar. Mesmo que você mude de tela, você cria global. Informações que você pode resetar quando muda de tela, você cria de instância, beleza? E também informações que são específicas de instâncias, para caso de inimigos, que cada inimigo tem uma vida diferente, você tem que criar de instância. Você nunca vai criar uma vida de inimigo como variável global. Porque o inimigo tem mais de um, né? Então você teria que criar uma variável global para cada inimigo. Então não faz sentido, né? Tipo, vida do inimigo 1, vida do inimigo 2. Não faz sentido. Então você vai criar um inimigo com variável de instância vida. E aí cada um vai ter o seu valor de vida para ir subtraindo até que ele morra. E para fechar então, como eu falei sobre isso no começo do vídeo, você pode ter ficado com essa dúvida na cabeça, o que são variáveis constantes? Como eu falei no começo do vídeo, você pode ter um dano do personagem, né, um ataque que causa um dano. Esse dano pode mudar ou pode não mudar. Se o dano mudar, você cria variável, se o dano não muda, você não cria variável. Mas tem um caso de você querer criar variável constante para variáveis que não variam. Estranho, né? Para valores que não variam. Deixa eu explicar por quê, tá? Eu vou tirar esse exemplo aqui, eu vou tirar esse, e vou manter só a setinha para esquerda e a setinha para direita, tá? Então aqui, ó, ou melhor, setinha para direita, vai ser só isso mesmo. Então, quando o jogador fizer setinha para direita, ele vai dar um soco, e esse soco então vai tirar dano do inimigo. Então, cria aqui um outro sprite, que vai ser vermelho, que é o inimigo. O inimigo tem variável de instância HP com valor 10. Com a seta para direita, em vez de mexer no jogador, ele vai subtrair vida do inimigo, que é, no caso, o sprite 2 que tem o seu HP. Então, event sheet aqui, coloca uma ação do sprite 2. Vamos usar aqui então o subtract from HP 5. Em uma ideia que eu defini que o jogador cause 5 de dano, certo? Veja esse 5 como o dano que o jogador causa. Então, se eu ver aqui debug layout, vir no sprite 2, tem aqui a sua HP, aperta setinha, 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 setinha. Como eu não programei para ele destruir, se for menor ou igual a 0, ele vai ficar sempre assim, subtraindo o HP. Mas agora imagina o caso em que você não colocou esse subtract from HP só nesse inimigo. Você acabou criando vários outros inimigos. Eu vou clonar aqui, ó. Clone object type, clone, clone, clone. Só para ter exemplo, tá? Você criou vários tipos de inimigos, que no caso são inimigos diferentes, tá? Porque se você fosse criar inimigos, se fosse tipo assim, esse aqui é um inimigo Goomba, esse aqui é um inimigo Koopa, esse aqui é um inimigo Centopeia, esse aqui é um Laquito, esse aqui é um daquele jogador de futebol americano do Mario World, sabe? Quando eu clono o objeto e crio um objeto diferente, a ideia é que são inimigos diferentes. E aí eu vou lá e crio um evento para cada dano em cada inimigo. Então, tipo assim, você apertou para baixo, o dano vai ser, em vez de no sprite 2, vai ser no sprite 3. Então, sprite 3 que vai subtrair 5 de vida. Se apertar essa setinha para a esquerda, quem leva dano não vai ser o 3, vai ser o 4. Então, o 4 vai subtrair 5 de vida. Então, agora, esse valor 5 já está em vários eventos, certo? Eu não tô, só para deixar bem claro, eu não estou usando como boa prática isso, tá? Porque nesse caso, se você tivesse vários inimigos, o ideal seria criar uma família, colocar eles na família,
Só que isso é assunto para outra aula. Então aqui só estou dando um exemplo, de você ter esse valor 5 em vários eventos diferentes. Ele menciona esses 5 aqui, aqui e aqui. E de repente, me veio a grande ideia de mudar o dano que o jogador causa. Ah não, acho que 5 está muito forte. Eu vou subtrair, na verdade, 3 quando o jogador causar dano. Então eu tenho que vir aqui. 3, tem que vir aqui. 3, tem que vir aqui. 3. Chato, né? Quando foram 3 eventos foi de boa, mas imagina um tipo de valor em que você tem 20 eventos espalhados em 10 eventos diferentes e você tem que encontrar esse valor para modificar ali manualmente. Quando você tem um valor que você não tem certeza ainda de quanto ele pode ser, se ele vai ser sempre 5, né? No caso, não é que o dano vai poder variar, né? Porque eu tenho um soco que causa 5, um soco que causa 3. Não. O meu soco padrão que causa 5, eu mudei de ideia e resolvi que causasse 3. Então, nesse caso, você vai criar uma variável global constante. Então, você aperta V, cria aqui, por exemplo, o dano, o damage, coloca o valor que na cabeça era 5, mas é 3, agora que eu mudei de ideia, e vai ativar a caixinha constante. No construct 2, ele automaticamente muda a constante para uma variável em caps lock. Isso é muito bom, porque daí você, quando você for procurar as variáveis globais que você tem, você vai ver que a constante vai estar em caps lock e vai já identificar na hora que ela é uma constante. Então, acho uma boa você, quando for fazer variáveis constantes, colocar em caps lock também. Então, damage igual a 3. Agora, em vez de colocar o valor 3 certinho aqui, eu vou colocar o valor damage. Subtraia o valor damage do HP. Subtraia o valor damage do HP do inimigo. Ok. E se eu quiser mudar de novo? Eu mudei de ideia de novo. Agora vai ser 5 mesmo o dano. Então eu venho aqui na constante, mudo para 5 e pronto. Ele automaticamente vai mudar para todo mundo porque está numa constante, entendeu? Então, variável constante é uma variável que não varia. É uma variável que é sempre o mesmo valor, só que é um valor que está em muitos locais no seu código. Então, quando você estiver programando e você estiver vendo, peraí, eu já repeti esse valor aqui, esse número, umas 5 vezes. Se eu quiser mudar esse valor, eu vou ter que ir evento por evento para mudar. Então, chegou a hora de criar uma constante. Você cria uma constante com esse valor, e aí quando você quiser mudar, você só muda o valor, e em cada lugar que tinha o número por extenso, você coloca a variável constante. Tá, mas eu poderia usar uma variável tipo essa aqui como constante. Tipo, que diferença faz eu marcar a caixinha constante? A diferença é que você não pode mudar esse valor. Então, se você tiver uma ação do system de setar valor, adicionar valor, subtrair valor, não vai aparecer as constantes, porque as constantes não mudam, certo? Então você não pode chamar um evento de mudar valor de constante, porque elas não mudam, elas só podem ser modificadas aqui no construct, você não pode modificar por eventos, por subtract from, add e set value. Beleza, espero que tenha ficado claro aí os tipos diferentes. A gente passou com exemplos, com teoria e com prática, pelas variáveis de instância, pelas variáveis globais, pelas variáveis numéricas, booleanas, de texto. Se ficou alguma dúvida, comenta aí que eu vou responder com todo prazer. Obrigado por assistir até o final. Espero que você tenha gostado dessa aula, que foi um pouco diferente do normal aqui no canal. Comenta o que você achou, deixa um like, por favor, que é muito importante. E vejo você então no próximo vídeo. Antes de encerrar, se você quiser baixar meu e-book 5 passos simples para criar games, o link vai estar aqui no card para você baixar, beleza? Muito obrigado e novamente até mais.